8 presidentes dos Estados Unidos morreram enquanto estavam no cargo. O Brasil tem histórias piores. Temos o presidente que sobreviveu a uma tentativa de assassinato com espada e morreu de tuberculose 4 anos depois. O sanitarista que erradicou a febre amarela do Rio de Janeiro e morreu de gripe na maior pandemia da história. O presidente que foi eleito, aclamado, esperado por um país inteiro e não viveu para tomar posse por um único dia. E o homem que governou o Brasil por 18 anos foi pressionado até o limite por militares e jornalistas, e na manhã do dia 24 de agosto de 1954, colocou um revólver no próprio peito. Um tiro. E o Brasil parou. A República nasce, o Império cai. Dom Pedro II embarca para o exílio num navio cargueiro, meio que sem entender o que aconteceu. E o Brasil elege seu primeiro presidente. E aí, a coisa já começa errada. Deodoro da Fonseca foi o homem que proclamou a República. Ou melhor, o homem que estava na frente quando a República se proclamou praticamente sozinha. Os historiadores ainda debatem quem foi o verdadeiro protagonista daquele 15 de novembro de 1889. O movimento republicano já fervia há anos. Benjamin Constant articulava o golpe nos bastidores. Deodoro apareceu, ficou na frente e levou o troféu. O problema? O homem não queria ser presidente, queria ser militar, queria dar ordens diretas, não negociar com político em reunião de 3 horas que não decide nada. Depois de apenas 15 meses no cargo, perdeu a paciência, fechou o Congresso, colocou militares na rua, achou que ia funcionar. A Marinha apontou os canhões da Baía de Guanabara para o palácio. Deodoro recuou, renunciou envergonhado. Menos de um ano depois da renúncia, o coração simplesmente parou. 64 anos. Insuficiência cardíaca. O primeiro presidente do Brasil não sobreviveu nem 2 anos fora do cargo. Floriano Peixoto assumiu no lugar. Chamavam ele de Marechal de Ferro, porque era duro, severo, não ria nem em fotografia de formatura. Mandou fuzilar adversários sem cerimônia. Reprimiu a revolta da Armada e a Revolução Federalista com uma brutalidade que deixa historiadores desconfortáveis até hoje. Morreu de miocardite, inflamação no músculo cardíaco, com apenas 54 anos. O Homem de Ferro enferrujou por dentro. A metáfora se consumiu sozinha. 2 primeiros presidentes. 2 corações que não aguentaram o peso da cadeira. O Brasil ainda nem tinha 10 anos de república e já havia consumido 2 generais. Prudente de Moraes era o primeiro civil no cargo. Advogado, político profissional. Finalmente, alguém que não usava farda no trabalho. Em novembro de 1897, um soldado chamado Marcelino Bispo tentou matar Prudente com um sabre, uma espada militar, na escadaria do Arsenal de Guerra no Rio de Janeiro. Era o dia da chegada das tropas da Guerra de Canudos. Prudente se abaixou no momento exato. O ministro da Guerra ao lado recebeu o golpe, morreu no lugar do presidente. Prudente sobreviveu ao assassino, terminou o mandato, entregou o cargo. Mas os pulmões não colaboraram com o projeto de vida longa. 4 anos depois do atentado, a tuberculose fez o que o sabre não conseguiu. Campos Salles criou a política dos governadores, o carrossel de compadrio que manteve as mesmas famílias no poder por décadas. Morreu de angina. O coração cobrou a conta do sistema que ele construiu. O caso de ironia histórica que dói. Na primeira gestão, contratou Oswaldo Cruz e mandou vacinar o Rio de Janeiro à força. A população se revoltou. Foi a revolta da vacina de 1904. Barricadas, confronto com a polícia, mortos. Rodrigues Alves não cedeu. A vacinação aconteceu. A varíola recuou. Depois, erradicou a febre amarela da cidade inteira. Em 1918 foi eleito de novo, 72 anos, cansado. Mal tinha chegado ao cargo. A gripe espanhola chegou. A mesma pandemia que matou entre 50 e 100 milhões de pessoas no mundo, mais do que a Primeira Guerra Mundial, derrubou o presidente que passou a vida combatendo epidemias.
O homem que vacinou o Brasil à força morreu de gripe. Não tem como inventar ironia assim. Afonso Pena é um dos 2 presidentes brasileiros que morreram enquanto ainda exerciam o mandato. Simples assim. Pneumonia fulminante. 61 anos. Estava no cargo, adoeceu, não resistiu. Sem drama político, sem conspiração. O cargo o consumiu literalmente. Nilo Peçanha assumiu quando Afonso Pena morreu no cargo. Governou pouco mais de um ano até a eleição seguinte. É um dos presidentes mais esquecidos da história, mas merece menção por um fato simples. Era negro, filho de escravizados, numa república dominada por fazendeiros brancos do café com leite. Chegou à presidência em 1909 e a história mal registrou. Morreu de falência renal em 1924, com 57 anos, discreto até o fim. Hermes da Fonseca, sobrinho de Deodoro da Fonseca. O Brasil estava mesmo em família nessa época. Governou num período de instabilidade constante. A revolta da Chibata, o início do movimento tenentista, tensões militares permanentes. Morreu de causas cardiovasculares em 1923. O dossiê é curto para ele. Pausa obrigatória de respeito. Venceslau Braz viveu 98 anos. O presidente brasileiro que viveu mais tempo na história. Governou durante a Primeira Guerra Mundial. Sobreviveu à gripe espanhola. Sobreviveu à Revolução de 30, ao Estado Novo, à Segunda Guerra. Ao fim da ditadura Vargas, à Constituição de 46, ao governo JK, à renúncia de Jânio, ao golpe de 64, e só morreu quando a televisão a cores estava chegando ao Brasil. Alguns resistem melhor do que outros. Delfim Moreira assumiu porque Rodrigues Alves, que tinha sido eleito para o 2º mandato, adoeceu da gripe espanhola antes mesmo de tomar posse e não conseguia governar. Delfim entrou como interino, governou por 8 meses e entregou o cargo para Epitácio Pessoa após nova eleição. Morreu menos de um ano depois de deixar a presidência, com apenas 51 anos. O homem que governou o Brasil enquanto o presidente eleito morria de gripe, morreu logo em seguida. A gripe espanhola derrubou 2 presidentes em sequência, um diretamente, o outro indiretamente. Epitácio Pessoa tem o mérito histórico de ser o único presidente nordestino da República Velha. Nascido em Cabaceiras, na Paraíba. Governou num período de seca devastadora no Nordeste, o que gerou acusações de favoritismo regional. Morreu tranquilamente de arteriosclerose em 1942, com 74 anos. Sem drama. O dossiê é curto aqui. Governou praticamente em estado de sítio permanente. O tenentismo explodia por todos os lados. Havia levantes militares o tempo todo, inclusive a famosa Coluna Prestes marchando pelo interior do Brasil, um dos presidentes mais contestados da República Velha. Morreu de problemas cardiovasculares em 1955, com 79 anos. A história foi mais gentil com ele na morte do que foi na vida. Washington Luiz tem o privilégio duvidoso de ter sido o último presidente antes de Getúlio. Foi deposto pelo golpe de 1930. Os militares e os tenentes vitoriosos simplesmente o tiraram do poder. E foi para o exílio na Europa. Voltou décadas depois. Morreu tranquilo, com 84 anos em São Paulo, em 1957. O homem que a Revolução derrubou viveu mais do que vários dos que o derrubaram. Getúlio Dornelles Vargas, gaúcho de São Borja. Governou o Brasil por 18 anos. Primeiro por golpe, depois como ditador do Estado Novo, depois deposto pelos próprios militares que o colocaram no poder. Criou a CLT, o salário mínimo, a Petrobras, o pai dos pobres, a mãe dos ricos. Dependia de quem você perguntava. Em 1950, voltou eleito com 48% dos votos. O Brasil quis ele de volta, mas a segunda volta foi diferente. Era Getúlio Velho, cercado de inimigos poderosos. A
DN queria sua cabeça. Carlos Lacerda atacava todo dia pelo rádio e pela imprensa. Os militares conspiravam nos quartéis. Em agosto de 1954, um pistoleiro contratado por pessoas do entorno de Getúlio tentou assassinar Lacerda numa emboscada na rua Toneleiros, no Rio. Errou Lacerda. Matou um major da aeronáutica que caminhava ao lado. O escândalo explodiu. Os militares exigiram renúncia imediata. Na noite de 23 de agosto, uma comissão de generais foi ao Catete e entregou o ultimato: renuncia ou sai deposto. Getúlio ouviu tudo em silêncio. Respondeu que só saía morto. Os generais não levaram a sério. Deviam ter levado a sério. 24 de agosto de 1954. Quarto 902 do Palácio do Catete. 8h33 da manhã. Getúlio Vargas colocou o cano do revólver calibre 32 no próprio peito, do lado esquerdo, direto no coração, e atirou um único disparo. Deixou uma carta escrita à mão. 8 parágrafos, uma das peças mais impactantes já escritas na política brasileira. Não foi suicídio por desespero, foi ato político calculado. Era Getúlio dizendo: vocês queriam que eu saísse. Eu saio, mas saio do jeito que eu escolho. E o preço que pago é o único que vocês não conseguem minimizar, não conseguem ignorar, não conseguem jogar para baixo do tapete. O Brasil parou, carros virados na avenida, sedes dos jornais que pediam a saída de Vargas destruídas pela multidão, filas de quilômetros no velório, homens chorando na calçada sem vergonha. A morte de Getúlio adiou o golpe que os militares planejavam por anos. O país estava em comoção demais para qualquer movimento. Ele calculou isso, sabia exatamente o que aquele tiro causaria. Genial, trágico, completamente brasileiro. Dutra governou entre os 2 mandatos de Getúlio. Ex-ministro da Guerra, foi um dos que articularam o golpe que derrubou Vargas em 1945 e depois governou no lugar dele. Fechou o Partido Comunista, alinhou o Brasil com os Estados Unidos na Guerra Fria, proibiu as greves. Morreu tranquilamente com 87 anos em 1974, no Rio de Janeiro. A ironia: morreu durante a ditadura militar que sucedeu o regime que ele ajudou a instalar. O ciclo completo. Café Filho assumiu depois do suicídio de Getúlio. Meses depois, foi afastado por um infarto, real, documentado, num dos momentos mais tensos da transição para JK. Quando tentou retornar ao cargo após se recuperar, o Congresso o impediu preventivamente para garantir a posse de JK. Viveu mais 15 anos depois disso e morreu de outro infarto em 1970, com 75 anos. O homem teve 2 infartos históricos e sobreviveu aos 2. O cargo foi mais perigoso do que a doença. Carlos Luz governou por apenas 3 dias em novembro de 1955. Foi derrubado numa manobra do general Lott para garantir a posse de JK, quando tentou proteger forças antidemocráticas. 3 dias de presidência. Entrou para a história mais pelo que não fez do que pelo que fez. Morreu de AVC em 1961, com 63 anos. O cargo breve não o poupou do fim. Nereu Ramos foi o presidente que garantiu a posse de JK em 1955, servindo como interino por 3 meses numa das crises mais tensas da democracia brasileira. Foi ele quem, como presidente do Senado, assumiu o poder e assegurou a transição. 2 anos depois, em 16 de junho de 1958, embarcou num Convair 440 da Cruzeiro do Sul, em Florianópolis, com destino ao Rio de Janeiro. O avião teve problemas mecânicos durante a aproximação para a escala em São José dos Pinhais, no Paraná. Caiu. 18 mortos. Nereu Ramos entre eles, o homem que salvou a democracia brasileira em 1955, morreu num avião 3 anos depois. Simples e brutal assim. JK construiu Brasília em 4 anos.
Um projeto que engenheiros diziam exigir décadas. 50 anos em 5 era o slogan. Era quase verdade, e a dívida que gerou o Brasil pagou por décadas também. Depois do governo, a ditadura cassou seus direitos políticos, voltou do exílio, continuava sendo o político mais amado do Brasil. Em 1976, plena ditadura militar, estava articulando o retorno político, tinha apoio popular real, era ameaça concreta ao regime. Em agosto de 1976, o carro em que viajava saiu da pista na Via Dutra. O motorista sobreviveu com ferimentos leves. JK morreu. O laudo disse acidente. A ditadura disse acidente. Mas 1976 era o auge da Operação Condor. A rede secreta entre as ditaduras militares do Cone Sul para rastrear, sequestrar e eliminar opositores políticos. Documentada, confirmada por arquivos da CIA desclassificados nos anos 2000. Não é teoria, é história oficial reconhecida. E no mesmo ano, o mesmo tipo de morte aconteceu com outro ex-presidente. Jânio Quadros venceu a eleição de 1960 com a maior votação da história até então. 7 meses depois, renunciou. Sem golpe, sem pressão real, achando que o povo sairia às ruas implorando que ele ficasse. O povo não foi. O Congresso aceitou a renúncia em horas. Jânio ficou em casa esperando o telefone tocar. O telefone não tocou. Passou o resto da vida tentando voltar ao poder. Morreu de infarto em 1992, na obscuridade política que ele mesmo criou. Jango foi derrubado pelo golpe de 1964. Saiu pela fronteira de madrugada. Passou anos no exílio, primeiro no Uruguai, depois numa estância na Argentina. Assistia de longe o Brasil sendo desmontado por homens que conhecia pelo nome, sem poder fazer nada. Morreu de infarto aos 57 anos. No mesmo ano de JK, em 2013, médicos legistas brasileiros exumaram o corpo de Jango e encontraram traços de possível envenenamento por talho. Metal pesado sem sabor, sem cheiro, sem cor, que causa danos cardíacos progressivos e simula perfeitamente um infarto natural. O veneno favorito de operações de inteligência da Guerra Fria. A investigação não chegou à conclusão definitiva, mas os indícios existem. A Operação Condor existiu. Morreram em 1976, ambos no exílio, ambos ex-presidentes, ambos ameaças ao regime. Se foi no asfalto da Dutra ou no silêncio de uma estância, o resultado foi o mesmo. Os líderes da Frente Ampla saíram de cena quando a ditadura mais precisava que eles se calassem. O golpe de 1964 instalou uma ditadura que durou 21 anos. 5 generais se revezaram no poder, mas nem dentro do próprio regime as coisas foram pacíficas. A ditadura também consumiu os seus. Castelo Branco foi o primeiro presidente do regime militar, o general da ala moderada da ditadura, aquele que prometia uma transição rápida de volta aos civis. 2 anos no poder, entregou o cargo ao general Costa e Silva, da linha dura, e foi para casa. 22 dias depois de deixar o poder, Castelo Branco embarcou num pequeno avião no Ceará. Um caça da Força Aérea Brasileira colidiu com o avião em pleno voo perto de Fortaleza. Castelo Branco morreu na queda. O laudo da FAB disse acidente, mas a revista Isto É publicou anos depois investigação, apontando que Castelo Branco estava prestes a fazer um pronunciamento público defendendo o retorno do poder aos civis e eleições diretas. Uma posição que irritava profundamente a linha dura que havia acabado de assumir o poder. O avião que ele usava era do governo do Ceará. O caça que colidiu era da FAB, e ele estava prestes a se tornar um problema político para o regime que ele mesmo ajudou a criar. A ditadura não investigou com profundidade. Claro que não.
Costa e Silva assinou o AI-5 em dezembro de 1968, o ato institucional número 5, o mais draconiano da ditadura. Fechou o Congresso, suspendeu o habeas corpus, deu ao regime poder absoluto de perseguir, prender e torturar sem controle jurídico. O Brasil entrou nos anos de chumbo. 8 meses depois, em agosto de 1969, Costa e Silva sofreu um AVC e ficou completamente incapacitado. Pela Constituição de 1967, cabia ao vice-presidente Pedro Aleixo assumir o cargo. Pedro Aleixo era civil, tinha votado contra o AI-5, o único entre os 23 membros do Conselho a fazê-lo. Era considerado brando demais pela linha dura. Então, os ministros militares simplesmente tomaram o poder. Formaram uma junta, bloquearam Pedro Aleixo de assumir, sem votação, sem Congresso, sem consulta, um golpe dentro do golpe. Costa e Silva morreu em dezembro daquele ano, ainda formalmente presidente, sem nunca ter voltado a governar. Médici governou o período mais violento da ditadura, os anos de chumbo. Sob seu governo, o Doikodi prendeu, torturou e matou centenas de opositores políticos. Era também o período do milagre econômico e da Copa do Mundo de 1970, que o regime usou como propaganda de prosperidade construída sobre uma base de sangue. Morreu de infarto em outubro de 1985, com 79 anos. Mesmo ano em que o Brasil voltava à democracia. Mesmo ano em que Tancredo Neves morria tentando liderar essa volta. A ditadura enterrava um carrasco enquanto a democracia tentava ressuscitar. Geisel foi o general que prometeu a abertura lenta, gradual e segura, que demitiu o general Silvio Frota em 1977, quando ele tentou dar um golpe dentro do golpe para endurecer o regime, que caminhou, tortuosamente, com muita violência ainda pelo caminho, em direção ao fim da ditadura. Morreu de leucemia em 1996, com 88 anos, discreto até o fim, sem revelar o que sabia sobre os crimes que aconteceram sob seu governo. Levou para o túmulo muito do que os arquivos ainda não contaram. O último ditador. O general que disse publicamente que preferia o cheiro de cavalo ao cheiro de povo. Que presidiu a redemocratização com aparente má vontade, que na cerimônia de entrega do poder saiu pela porta dos fundos sem passar a faixa, porque Tancredo estava internado e recusou qualquer cerimônia de despedida. Morreu de insuficiência cardíaca em 24 de dezembro de 1999. Véspera de Natal. Sem apoio popular, sem reconciliação com a história, sem defesa pública do que fez. O último general, o último a ir. – 21 anos de ditadura chegando ao fim. O nome escolhido foi Tancredo Neves, moderado, respeitado por esquerda e direita, o símbolo da redemocratização, o homem que ia cruzar o Brasil de volta para a democracia. Na noite de 14 de março de 1985, véspera da posse, Tancredo foi internado com dores abdominais agudas. Cirurgia de emergência. José Sarney, o vice, tomou posse no dia seguinte, interinamente. Enquanto o Brasil inteiro rezava, 7 cirurgias em 38 dias, complicação atrás de complicação, infecção abdominal, depois pulmonar, depois generalizada. Em hospitais de todo o Brasil, pessoas acendiam vela como se fosse parente. Crianças mandavam cartinhas, filas na portaria esperando o boletim médico, um país inteiro em sala de espera. No dia 21 de abril, dia de Tiradentes, o mártir da independência brasileira, o homem que deu a cabeça pela liberdade, Tancredo morreu. O presidente eleito da redemocratização não viveu para ver a democracia que passou a vida construindo. Nunca assinou um decreto. Nunca entrou pela porta principal do Planalto como chefe de Estado. O cargo existiu para ele só no papel. Um único dia de diferença. Itamar Franco se tornou presidente do jeito mais inesperado possível.
Seu chefe, Fernando Collor, foi derrubado pelo impeachment em 1992, o primeiro na história do Brasil. Itamar, o vice, assumiu. A maioria dos brasileiros mal sabia quem era ele. O que ele fez com essa presidência improvisada? Lançou o Plano Real. Acabou com a inflação que destruía o Brasil havia décadas. Entregou o país com a moeda estabilizada pela primeira vez em gerações. Um presidente que ninguém esperava entrou para o livro de história pelo que fez, não pelo que planejou. Em maio de 2011, já senador, descobriu leucemia. Reagiu bem ao tratamento inicial, mas desenvolveu pneumonia grave. Foi para a unidade de terapia intensiva. Entrou em ventilação mecânica. No dia 2 de julho, sofreu um AVC e morreu. 81 anos. Uma última curiosidade. Itamar Franco nasceu num navio no meio do Oceano Atlântico. A mãe entrou em trabalho de parto prematuro durante uma viagem entre Salvador e o Rio de Janeiro. Nasceu no mar, morreu num hospital em São Paulo, uma vida inteira entre dois extremos, e no meio, o Plano Real. O poder no Brasil não é uma cadeira, é uma guilhotina com estofamento de couro. E toda geração que se esquece disso aprende de novo do jeito mais caro possível. E você? Teria estômago para fazer o que eles fizeram, sabendo o preço que seria cobrado no final? Isso é a história real do Brasil. Não o resumo de 3 parágrafos do livro didático. O sigilo termina aqui. Se você não quer que eu abra o seu dossiê, se inscreva no canal e deixa o like. A missão acabou por hoje.